né, o nosso antídoto. E agora nós vamos dar início, né, a um estudo maravilhoso no livro de Apocalipse. Meu amigo pastor Altamir. Olá, queridos, graça e paz. Estamos aí de volta depois de um período aí, de um intervalo para renovar as forças, né, pastor? E dá início aí, como o pastor Maurício falou, uma nova série, as 7 igrejas do Apocalipse, né? E é uma série que vai ter como base aquelas sete cartas do próprio Senhor Jesus, que ele escreveu, né, através de João, foi revelado a João, as 7 igrejas da Ásia, né? E essas cartas estão ali localizadas no livro de Apocalipse, nos capítulos 2 e 3. Maravilha, maravilha. Olha, então fique ligado, aumente o som aí do seu aparelho, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Eu tenho certeza que vai ser um momento especial para todos nós, de muita aprendizagem, tá bom? Olha, o nosso antídoto também está ganhando uma característica um pouco diferente. Nós estaremos reduzindo um pouquinho mais do tempo de apresentação do nosso programa. Então eu peço para que você fique bastante ligado e realmente receba algo da parte de Deus, amém? Deus abençoe. Produção, roda a vinheta aí e já já a gente volta. Glória a Deus. Então é isso, irmãos. Nós estaremos dando início a esta série maravilhosa, as 7 igrejas do Apocalipse, sempre às segundas-feiras, a partir das 20 horas. Todas as segundas, às 20 horas. Então, é óbvio que o programa vai estar sempre disponível no YouTube. Você pode compartilhar com outras pessoas. É importante, né, pastor? Sim, com certeza. Esses episódios do Antídoto, né, eles têm um teor muito forte de ensino. E a gente tem percebido, né, com o andamento das igrejas, do cristianismo, da sociedade em si, que se faz muito necessário, cada vez mais, nos aprofundarmos no estudo da palavra de Deus. Então, você que está tendo a chance, a oportunidade, nos dando a honra de assistir o programa, é muito importante que você também compartilhe com outras pessoas, para que essas pessoas possam, de alguma forma, poder também tirar proveito, né, disso que a gente tem aqui buscado estudar e tratar em relação às Escrituras. Glória a Deus. Então vamos que vamos, né? Hoje vai ser, nós estaremos fazendo aqui, abordando uma parte introdutória. Exatamente. Nós não entraremos exatamente nas determinadas cartas, ou seja, as igrejas, né? Isso. Não falaremos diretamente das situações das igrejas e tudo mais, mas de uma maneira um pouco mais ampla aqui, nós estaremos fazendo uma introdução. Exatamente. Então, queridos, o que ocorre, né? O livro de Apocalipse, ele foi revelado e isso foi escrito ao apóstolo João, quando ele estava ali exilado, né, na ilha de Pátimos, e isso se deu num período de perseguição. Talvez perto ali do final do reinado do imperador Nero, né, que foi compreendido ali entre o ano 54 e 68 depois de Cristo, ou talvez durante o reinado de Domiciano, que foi de 81 até 96 depois de Cristo. Então, esse livro do Apocalipse, ele foi escrito por essas épocas aí. E o livro de Apocalipse se dirigiu primariamente a estas 7 igrejas da Ásia Menor, que hoje é uma região situada ali na Turquia. E a mensagem de Cristo a estas igrejas, a gente precisa entender que não são somente para elas, apesar de nós entendermos que é o público primário, mas é para a igreja global, de todas as épocas, assim como nós estudamos nas cartas paulinas, não é diferente. E assim sendo,
Portanto, as suas advertências, elogios, ou tanto combinação de advertência e elogios, mas às vezes tem também só advertência, só elogios, a depender da igreja. As orientações, de modo geral, também são ditas a todas as gerações eclesiásticas. Porque o Espírito Santo que falou no primeiro século é o mesmo que continua a falar com aqueles que têm ouvidos para ouvir. E daí a importância de pararmos não só para ler, mas também para estudar as cartas a estas igrejas. Não é verdade, pastor? Eu acho incrível que é tão prático, é tão claro aquilo que o Senhor Jesus fala para aquelas igrejas, é tão atual. Verdade, né? verdade. É uma coisa assim incrível. Quando você lê uma carta para qualquer igreja que seja, né, você vê claramente nos dias atuais. É tão atual aquilo, né? Uma coisa assim incrível. E uma coisa que sempre me chama a atenção é que o Senhor Jesus, ele sempre fala: quem tem ouvidos, ouça. Exatamente. Então o Senhor, ele está à procura de pessoas que têm ouvidos. Exatamente, que dê atenção, né, pastor? Que dê atenção, não apenas no sentido de ouvir, entrar aqui, né, de escutar, mas no sentido de entender, de compreender e aceitar, principalmente. Exatamente. Até porque a gente vai perceber ao longo dos episódios, né, que vão tratar de cada igreja, que aquelas cartas, a gente fala cartas, né, porque se considera que cada uma das 7 seria uma carta, mas a gente está falando do livro de Apocalipse, ali no capítulo 2 e 3, a gente percebe que tem um teor de muito confronto ali, de muito confronto. Então, se a gente não parar para estudar, internalizar isso e se permitir a uma autoavaliação, de pouco valor vai ter. Então a coisa começa realmente a fazer sentido e gerar o fruto que Jesus quer que gere a partir do momento que a gente dá a devida atenção, que a gente estuda, que a gente faz análise. Ou seja, realmente ouvir o que Jesus está falando às igrejas, né? E aí uma pergunta que surge é o seguinte: mas que igrejas são essas? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Bom, e aí, como o pastor Maurício falou, este é um episódio introdutório à série. Então a gente vai abordar aspectos mais gerais a respeito destas igrejas. E primeiramente, nós vamos tratar de uma pergunta muito comum a respeito desse tema, que é a seguinte: qual é o significado das 7 igrejas do Apocalipse? Pois bem, nas últimas décadas, cresceu de forma considerável a discussão de qual seria o significado das 7 igrejas do Apocalipse. Primeiramente, é fundamental entender a literalidade de cada igreja descrita no Apocalipse. Ou seja, o objetivo primário das 7 cartas, bem como do livro do Apocalipse, que foi abordar a situação real das igrejas dentro do contexto histórico em que foi escrito. Apesar desse objetivo primário, as 7 igrejas do Apocalipse também possuem essas cartas, esse capítulo 2 e 3, possuem um significado espiritual para a igreja de Cristo como um todo. Então, por conta disso, basicamente existem 2 interpretações principais sobre este assunto. Uma das interpretações defende que as 7 igrejas do Apocalipse representam 7 períodos sucessivos da história da igreja. Essa interpretação é conhecida como as 7 eras da igreja. E geralmente esta interpretação é adotada por quem defende a posição dispensacionalista, mas isso não é regra. Mas o que é esse tal de dispensacionalismo? É uma posição teológica que adota um sistema interpretativo da Bíblia que divide a sua história em dispensações, né? Também denominadas épocas, eras ou períodos, que representam distintas interações entre Deus e a humanidade, a partir de pactos que foram celebrados. Então, nesta perspectiva dispensacionalista, o significado das 7 igrejas seria o seguinte: a igreja de Éfeso
representa a igreja apostólica, do ano 30 até o ano 100 depois de Cristo. A igreja de Esmirna representa a igreja perseguida, a igreja dos mártires, que se daria no período de 100 a 312 depois de Cristo. E Pérgamo, a igreja de Pérgamo, representa a igreja que se uniu ao Estado romano. Seria algo ali entre 313 até 590 depois de Cristo. Na sequência viria Tiatira, que representa a igreja da Idade Média. E aí seria uma igreja corrupta, uma igreja idólatra, que foi contaminada com estas questões. E esse período se daria de 590 até 1517 depois de Cristo. Já a igreja de Sardes representa o quê? A igreja da Reforma. 1517 foi um ano da Reforma, até 1730 depois de Cristo. E depois viria a igreja de Filadélfia, que seria a igreja missionária, que seria de 1730 até 1900 depois de Cristo, ou seja, no século passado, sendo que alguns estendem esse período até a volta de Cristo, ocorrendo aí paralelamente à igreja de Laodiceia. E aí, finalmente, a igreja de Laodiceia representa a igreja apóstata, que se dá de 1900 depois de Cristo até a volta do Senhor. Agora, já a outra linha de interpretação defende que as igrejas do Apocalipse e o conteúdo de suas cartas representam condições que, na verdade, se repetem muitas vezes durante a história da igreja. Ou seja, não descreve um período específico da história, mas realidades que sempre estiveram presentes na igreja. Então, resumidamente, existem duas interpretações sobre o significado das 7 igrejas do Apocalipse. Uma que defende as 7 igrejas representando 7 eras ou 7 períodos sucessivos da história da igreja. Já a outra interpretação defende que as 7 igrejas representam condições, circunstâncias que ocorrem em qualquer período da história da igreja e se repetem constantemente, e não somente em períodos específicos. E aí, pastor, particularmente, ele já ia perguntar, particularmente, penso eu que esta última posição é a mais correta, tanto por uma questão de coerência bíblica, como também histórica. É mais racional. É. Um pouco mais racional. Agora, a primeira também, ela não é uma coisa sem fundamento, não. Né? Não. Mas é uma coisa nova. Sim. Porque quem queria interpretar desta forma, isso lá no ano 500, no ano 200. Não, verdade. E, portanto, essa discussão, né, essa primeira alternativa, na verdade, ela é mais recente. Isso. Né? Ela é algo que apareceu há pouco tempo. Né? Então, quando a gente olha para a história da igreja como um todo, né, a história da igreja é algo muito rico, a gente vê características destas 7 igrejas permeada durante vários períodos. Então, por isso que a gente fala que tanto biblicamente como historicamente parece fazer muito mais sentido, essa segunda linha de pensamento. Sim, claro. Né? E aí a gente pode, inclusive, seguramente dizer que tais características encontradas nas 7 igrejas do Apocalipse, elas representam uma realidade presente e repetida em todas as épocas, dentro da história da igreja, podendo ser percebida em cada congregação local. Ou seja, existem congregações hoje que se aproximam mais das características de Éfeso, enquanto que outras ficam mais próximas da conduta de Pérgamo. Como também, dentro das próprias congregações, a gente pode perceber pessoas que possuem comportamento similar ao da igreja de Laodiceia, enquanto que outras pessoas claramente se parecem mais com a igreja de Filadélfia. E, adicionalmente, nós precisamos entender o seguinte: por que Apocalipse fala tanto de 7? Né? E aqui a gente está tratando aqui de uma série de as 7 igrejas do Apocalipse. É fato que
é muito representativo na construção do livro de Apocalipse o número 7, que é aplicado explicitamente 54 vezes em todo o livro. Aí a gente pode incluir o quê? As 7 igrejas, 7 estrelas, 7 espíritos, 7 selos, 7 trombetas, montes, 7 taças, né? E implicitamente a gente também tem outras aplicações, como o quê? 7 sessões que divide o livro, as 7 bem-aventuranças, 7 referências à palavra de Deus, 7 vezes referências de Deus Todo-Poderoso, dentre outras. Então, basicamente, o número 7 no Apocalipse representa o quê? Totalidade. O número 7 representa completude, algo completo, que não falta nada. Então, sendo assim, uma boa explicação sobre o porquê de 7 igrejas é a indicação de que o livro é atual para todas as igrejas de todas as épocas, né? Como o pastor Maurício acabou de falar. Porém, sem desconsiderar que as 7 igrejas descritas são as primeiras destinatárias, né, desse conteúdo. Então, é bom que isso fique claro. Se naquele momento ali, naquele momento histórico, as 7 igrejas foram alvo dessas cartas, mas hoje também nós somos destinatários. Eu percebo assim que essa palavra, essa série, ela tem como destino, obviamente, como propósito, o coração do homem. E Deus, ele trata com o homem no individual, no particular. Por exemplo, de repente, a igreja de Éfeso, no momento que eu estou, faça mais sentido para a minha vida do que a igreja de Tiatira, de Laodiceia. Então, Deus, ele trata no individual de cada um. Sim. Sendo que Deus também trata no grupo. Ele também trata, por exemplo, no ministério. Cada ministério, hoje nós temos diversas igrejas, né, diversos ministérios. Sim. Então Deus, ele trata. Tem igreja aqui que tem uma característica muito grande com um determinado ministério, né? E também Deus também trata com a igreja dele. Sim. Né? Então, assim, meu pensamento é, num sentido mais total aqui da palavra igreja, né? Como que está a igreja de Cristo hoje? Independente da igreja A, igreja B, igreja C, independente do indivíduo, às vezes você pode estar muito bem e eu não, eu posso estar muito bem e você não. Sim. Então, a grande questão é como está a igreja na sua totalidade, como está a igreja de Cristo de fato, né? E de repente eu acho que talvez tenha um pouco disso tudo aqui, das 7 igrejas. É verdade. Até porque, pastor, quando a gente pensa dessa forma, né? Quando a gente pensa no corpo de Cristo, quando a gente pensa na igreja espiritual, muitas vezes a gente não consegue ter a real dimensão, porque a gente é limitado, né? Por exemplo, existe uma grande expectativa em relação... Muitas pessoas oram por isso, né? Principalmente os nossos irmãos da Coreia do Sul, que um dia essa divisão entre Coreia do Sul e Coreia do Norte caia, né? E existe uma expectativa que já tem uma igreja muito forte, porém escondida, na Coreia do Norte. E aí, a mesma coisa com a China. Então, a gente não tem assim a real dimensão de qual é a condição da igreja como um todo. Porque a gente consegue muito, de forma mais efetiva, digamos assim, ter conhecimento da nossa igreja local, ou, por exemplo, eu e o pastor Maurício, que somos de igrejas diferentes, e a gente para conversar, a gente pode compartilhar, porque lá na igreja tem um projeto legal, assim, aí ele me compartilha alguma coisa, e a gente fica assim, poxa, que bacana que está acontecendo isso lá, e aí de repente encontra com o pessoal, lá, na Nova Unção está acontecendo isso, poxa, estou fazendo um negócio bacana lá, mas não passa muito disso, concorda, pastor? Existem realidades que a gente não alcança. É verdade, é verdade. Eu penso assim também, desta forma, mas a gente percebe, por exemplo, em alguns momentos, que existe uma palavra profética, né, para a igreja, no sentido assim, a igreja ela precisa, de repente, despertar mais. Sim.
para a área evangelística, ou a área de missões, voltar às missões. Aí, de repente, a sua igreja é uma igreja missionária. Pois é. Que talvez essa palavra não necessariamente seja para a tua igreja. Mas talvez... seja para a minha. É. Né? Ou seja para a maior parte. Eu falo no sentido assim, da maioria. Né? Deus trata no individual, Deus trata com cada ministério, e Deus trata também no sentido da maioria, da igreja. Exatamente. Da igreja dele também. Exatamente. Eu creio também muito nisso. E de fato, né, como o pastor Maurício falou, essa série acaba dando essa visão para a gente, né? Que Deus, porque ele diz ali no texto que ele passeia, né, pela igreja. Então, ele conhece. E a gente vai perceber que em cada igreja ele vai lá, porque você está assim, você está assado. Então, Deus conhece intimamente, Jesus conhece intimamente, né? Mas, ao mesmo tempo, ele também cuida do todo. Isso é fato mesmo, pastor. Bem, então, seguindo em frente... Existe um aspecto que é comum a todas as cartas, né, a estas 7 igrejas, que ela sempre é dirigida ao anjo da igreja. E aí a pergunta que surge é a seguinte: quem são os anjos das 7 igrejas do Apocalipse? Pois é, então, cada carta é endereçada a um anjo da igreja. Isso está claro no texto. E aí a gente percebe que existem 2 interpretações sobre quem seriam os anjos das 7 igrejas. E aí a primeira interpretação, ela defende que se trata de seres celestiais, ou seja, literalmente anjos. Essa interpretação busca algumas referências no Antigo Testamento, onde seres celestiais foram designados a ajudar a proteger um determinado povo. Porém, a pergunta é, por que João escreveria para anjos, sendo que eles estão constantemente na presença de Deus? Parece uma intermediação desnecessária. E outra, como seria possível escrever um livro e enviar para um anjo? Então, estas e outras objeções são as maiores fraquezas dessa posição. Agora, a segunda interpretação considera principalmente se baseia principalmente no fato de que a palavra anjo significa literalmente mensageiro, que pode ser tanto um ser celestial como um humano. E aí, sendo humano, a palavra anjo cabe perfeitamente aos líderes da igreja. Contudo, uma fraqueza desta posição é que em nenhum outro lugar da Bíblia, líderes da igreja, presbíteros, bispos, pastores, são identificados como anjos. Então, a bem da verdade, pastor Maurício, ambas as interpretações possuem suas fraquezas, seus problemas. Porém, particularmente, eu prefiro essa última posição, de que anjo ali está se referindo ao líder da igreja, e pastor Maurício, pelo visto, também. Com certeza, com certeza. Até porque tem gente que acredita, né? Não, que naquela época todos falavam, né? E não tinha um líder, não tinha... não, sim, existia líder. Uma estrutura de liderança, uma estrutura de liderança. Verdade. Isso aí existia na igreja, né? Então, eu particularmente, eu acredito, né, que, no entanto, que ele não fala, né, não acaba endereçando as cartas, por exemplo, para todas as igrejas. Não, ele é bem detalhista, para tal lugar, para tal lugar, para tal lugar. Então, eu particularmente creio que existia assim uma liderança ali. E de qualquer forma, essa carta não era para a liderança. Ele era um mensageiro. Se ele era um mensageiro, ele tinha que transmitir aquela mensagem que chegou para ele. Exatamente. E aí, um outro aspecto que vale a pena a gente abordar aqui nesse episódio é quanto à estrutura destas cartas, né? E aonde a gente pode dizer o seguinte: primeiramente, é o que a gente acabou de dizer. Elas foram dirigidas ao anjo da igreja de cada cidade, ou seja, tinha ali um mensageiro responsável para transmitir aquela mensagem. E aí a gente vai perceber nestas cartas que, na sequência, cada uma delas fala de um aspecto de Cristo. Do tipo assim, se referindo a Cristo: aquele que segura as 7 estrelas, o que anda entre os 7 candelabros, aquele cujos olhos são como chamas de fogo,
aquele que é o primeiro e o último, que esteve morto, mas agora vive, aquele que tem a espada afiada de dois lados. E é interessante porque todos estes aspectos, eles estão de acordo com a visão do Filho do Homem que João teve, conforme lá em Apocalipse capítulo 1, entre o versículo 12 e 16. E aí, seguindo na estrutura da carta, Cristo ele afirma conhecer as igrejas de forma particular, de forma detalhada. E, portanto, ele descreve a condição de cada uma delas. Ele vai lá e fala, olha, eu vou te elogiar por conta disso, ou eu vou te criticar por conta daquilo. Então, a gente percebe Jesus sendo muito detalhista. Ele vai no ponto, ele é cirúrgico, né? E aí, continuando, as cartas, elas dão conselhos, ou também vão pronunciar julgamento para aquelas igrejas. E promete uma recompensa por obediência. E cada uma das cartas, Cristo enfatiza a necessidade de se dedicar total atenção à mensagem do Espírito às igrejas. É como o pastor Maurício falou no início, e isso precisa valer para a gente também. Nós precisamos dar total atenção àquilo que o Espírito tem comunicado a nós. E aí, pastor, para a gente caminhar para a conclusão desse episódio, que é um episódio introdutório, um episódio mais curto, de modo geral, quanto ao caráter das igrejas, das 7 igrejas do Apocalipse, nós podemos dizer o seguinte: 2 eram muito boas, Esmirna e Filadélfia. 2 eram muito más, Sardes e Laodiceia. 3 eram parcialmente boas e parcialmente más, Éfeso, Pérgamo e Tiatira. E aí, queridos, nos próximos episódios, nós vamos abordar de forma mais detalhada as características e as circunstâncias de cada uma destas 7 igrejas. Glória a Deus, eu creio que será tremendo, será uma série especial. A gente sabe que é uma vez por semana onde a gente vai estar disponibilizando no YouTube, né? Mas eu creio que vai dar tempo para você assistir, para você participar, para você se envolver, para você meditar, para você buscar de repente outras também fontes, porque muitas coisas que a gente fala aqui, tem coisas que a gente não se aprofunda, mas a gente desperta o coração da pessoa, o interesse de se aprofundar um pouco mais, de estudar um pouco mais sobre aquilo. Então, eu julgo ser muito importante. Amém? Então, fique ligado nessa série maravilhosa. Semana que vem, a gente já vai estar entrando na igreja de Éfeso, né? Exatamente. A igreja de Éfeso. Interessante dessa igreja, uma vez eu tive, a gente vai estar falando um pouco melhor sobre isso, mas uma vez veio o meu coração, meu Deus, eu quero pregar sobre algo, mas... E de repente veio o meu coração. Qual foi a última coisa que Paulo, ele manda, né, os Efésios, né, guardar? Uma das últimas coisas. Ele pede para guardar o amor, guardar o amor sincero, a sinceridade, né? Então foi uma das últimas coisas que ele pede para que aquele povo, que aquelas pessoas guardassem, e foi uma das últimas coisas que eu acho que eles ouviram e entenderam realmente. Verdade. Né? Não conseguiram colocar em prática, tiveram ali as suas dificuldades, mas eu creio que semana que vem a gente vai estar abordando um pouco melhor sobre isso, vai estar se aprofundando um pouco mais nas 7 igrejas. Então você fique ligado, compartilhe com outras pessoas, esteja sempre junto conosco, eu creio que vai ser bênção. As considerações finais? Sim. Queridos, nós precisamos entender que as 7 cartas às igrejas ali do Apocalipse, né? Essas 7 igrejas da Ásia, elas continuam válidas e atuais para o povo cristão. E de que maneira? Como um chamado à fidelidade, à integridade. E, portanto, as igrejas de hoje
devem avaliar-se com a ajuda dessas 7 cartas também. E esse exame interior deve também ser aplicado a nós individualmente. Porque todos nós devemos orar, nós precisamos orar sinceramente para que, debaixo de uma avaliação minuciosa e honesta, sejamos mais semelhantes a Esmirna e Filadélfia. Porque nada está oculto aos olhos de Deus. Porque Ele é aquele que sabe da nossa condição com mais exatidão do que a nós mesmos. E as promessas que Deus fez às 7 igrejas, elas podem ser recebidas por todos nós individualmente, se reconhecermos nossas falhas e endireitarmos as nossas vidas, as nossas situações diante dele, para que assim a gente faça parte, a gente possa compor e contribuir para uma igreja mais fiel e mais sadia também. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Então, vamos ficar juntos aí nesta série maravilhosa e que Deus possa abençoar a tua vida, tua casa, tua família e até a próxima semana. Se Deus quiser, muito obrigado aí, inclusive pelos comentários, que Deus abençoe. Não esqueça de deixar também o like, amém? Além de compartilhar de repente com pessoas, deixa o like também, isso é muito importante para nós aqui que produzimos esse conteúdo aqui nas redes sociais, amém? Deus abençoe, um forte abraço e até a próxima, se Deus quiser.